Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com você, 6º ano? Vamos começar, essa nossa videoaula fazendo as correções das páginas 117, 118 e 119, que eu deixei, para vocês fazerem na videoaula passada. Vamos lá. Página 117. Utilizando o crivo de Eratóstenes, determine os números primos compreendidos entre 1 e 150. Gente, essa aqui é a resposta. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139 e 149. Mas eu fiz aqui para vocês esse crivo de Eratóstenes de novo, porque eu fiquei com medo de vocês terem ficado com um pouco de dúvida. Então, se eu quero de 1 a 150, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma tabela de 1 a 150. Eu venho cá e faço um traço no número 1 e um círculo no número 2. Agora, eu vou e faço um traço em todos os múltiplos de 2. Olha só, eu fiz um traço em todos os múltiplos de 2. Agora, eu circulo o meu próximo número, que é o 3. Olha aqui. Circulo o meu próximo número 3 e faço um traço em todos os múltiplos de 3. E assim, eu só fiz essa primeira parte para vocês entenderem. Depois eu vou circular o número 5, aí eu não coloquei mais, porque foi só mesmo para vocês entenderem esse início. Aí eu vou fazer um traço em todos os múltiplos de 5. No final, todos que ficarem circulados são aqueles números primos, ok? Eu acho que deu para entender agora como que é o crivo de Eratóstenes, né? Então, assim, aqueles que são riscados, eles são números compostos. Os primos são só aqueles que ficam circulados, tá? Número 30. Qual número pode ser escrito como o produto de 4 números primos diferentes compreendidos entre 1 e 10? É o número 210. Se você fizer esse produto, essa multiplicação entre esses números primos, você vai encontrar esse 210, ok? Número 31. Determine todos os divisores de 130. Quais são os divisores de 130, gente? Olha aqui comigo. 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65 e 130. Classifique os divisores de 130 em números primos ou números compostos. Os primos aqui são 2, 5 e 13. Os compostos são 10, 26, 65 e 130. Qual o maior divisor primo de 130 e o menor? O maior divisor primo é o 13 e o menor é o 2. Qual o maior divisor composto de 130? O maior divisor composto de 130 é exatamente o próprio 130, tá? Número 32. Utilizando a regra prática, decompõe os números a seguir em fatores primos. Eu deixei aqui para você somente a resposta, mas como que a gente faria? 65, a gente faz o traço. Começa dividindo por 5, que dá 13, depois por 13 dá 1. Então, a forma dessa decomposição é o quê? 5 vezes 13. Mesma coisa o 74. Se eu fizer o traço, eu começo dividindo por 2, que dá 37. E por 37 dá 1. Então, a forma, pra gente decompor aqui, ficaria como? 2 vezes 37. O 78, dividindo por 2, vai dar quanto, gente? 39. Por 3, 13. Por 13 e 1. Por isso que a forma decomposta é o quê? 2 vezes 3 vezes 13, ok? Número 33. Leia o que Paulo está dizendo e resolva a questão. A soma da minha idade e a de Ana é igual a 40 anos. Sabendo que sou mais velho e as nossas idades são dadas por números primos, quais são as nossas possíveis idades? Olha aqui, gente. Existem 3 possibilidades para as idades de Paulo e de Ana. Por quê? Tem essa possibilidade de Paulo com 37 anos e Ana 3 anos. Paulo, 29 anos e Ana 11 anos. E Paulo, 23 anos e Ana 17 anos. Todos cumprem o requisito que a soma da minha idade é a de Ana, e a de Ana é igual a 40 anos e são, sabendo que ele é mais velho, e as nossas idades são dadas por números primos. Então, são 3 respostas. Você poderia ter colocado qualquer uma delas, tá? Número 34. Responda às questões.
qual é o maior número primo menor do que 200? É o 199, gente. E qual é o maior divisor primo de 182? É só você encontrar todos os divisores de 182. Você vai ver que o maior deles, que é primo, é o 13. Número 35. Copie os itens substituindo cada quadradinho, né, pelo número adequado. Olha só, se eu fizer a decomposição de 100, eu vou ver que é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. A decomposição de 324 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 elevado à quarta potência. A decomposição de 720 vai ser 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. A decomposição de 1575 vai ser 3 elevado ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. É só você vir aqui, né, no seu caderno, fazer o traço e fazer a decomposição. Você aqui vai começar por 3, depois vai por 3 de novo, depois por 5, assim você, da forma que eu expliquei na videoaula passada, ok? Número 36. Associe cada frase ao número adequado. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondentes. Então, aqui, ó. Número que pode ser decomposto em 3 fatores primos iguais é o 125. Número que pode ser decomposto em 3 fatores primos distintos é o 110. Porque 110 decomposto é 2 vezes 5 vezes 11. Número que pode ser decomposto em 2 fatores primos iguais é o 121, porque quando eu decomponho um 121, eu verifico que a forma decomposta dele é como, gente? 11 vezes 11, ok? 37. Classifique os números apresentados abaixo em primos ou compostos. Primos, 97, 151, 157 e 167. Compostos, 111, 143 e 161. Agora, escreva mais 3 números e dê para um colega classificá-lo em primos ou compostos. Isso a gente já não consegue, né, gente? Isso já tem que ser em um outro momento. Explorando o que eu estudei. Quais foram os conteúdos abordados neste capítulo, gente? Múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade, números primos e números compostos. Dê o exemplo de um múltiplo e de um divisor do número 12. É uma resposta pessoal, mas você poderia ter colocado o quê? 24 é múltiplo de 12 e 4 é divisor de 12, tá? Como é chamado um número divisível apenas por um e por ele mesmo? E um divisível por mais de 2 números? Aquele que é divisível por um e por ele mesmo, nós chamamos de primo. E aqueles que têm mais divisores, nós chamamos de números compostos. Como é possível verificar se um número é primo ou composto? Olha só, utilizando o crivo de Eratóstenes ou decompondo um número em fatores primos, nós temos essas duas possibilidades. Em sua opinião, qual a importância de conhecer os critérios de divisibilidade ao realizar cálculos mentais envolvendo divisões? Aqui é uma opinião sua, mas eu espero que você tenha colocado que é de extrema importância, porque é uma facilidade muito maior que você tem na hora de você fazer essa divisão. Se você souber todas as regras de divisibilidade, você já sabe qual que é o primeiro número que você vai conseguir dividir aquele outro, né? Então, é de extrema importância, até mesmo se não fosse, nós não estaríamos estudando. Vimos neste capítulo que todo número composto pode ser decomposto em fatores primos. Desconsiderando a ordem dos fatores, de quantas maneiras essa decomposição pode ser feita? Se a gente desconsiderar a ordem dos fatores, ou seja, a ordem dos números, só existe uma única maneira de ser feita, tá? Não tem mais que uma, não. Vamos lá agora na página 118. É uma revisão do capítulo, né? Escreva uma multiplicação para representar a quantidade de moedas abaixo. Gente, 8 vezes 12. Por quê? São quantas colunas? Vamos comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas. Cada coluna tem quantos aqui, ó? Quantas moedas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, 8 vezes 12, que é igual a 96. De acordo com a multiplicação que você escreveu, copie a frase ao lado, substituindo os quadradinhos pelo número adequado. 96 é múltiplo de 8 e de 12, pois 8 vezes 12 é 96. Ou seja, se isso aqui, se esses produtos, se esses fatores, desculpa, são iguais a esse produto, quer dizer o quê?
que o 96 é múltiplo tanto de um fator quanto do outro fator, tá bom? 39. Observe as fichas 14, 12, 15, 21, 42, 32, 70, 76 e 85. Em relação aos números apresentados, quais são múltiplos de 4, gente? 12, 32 e 76. Não são múltiplos de 3. 14, 32, 70, 76 e 85. São múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. O 12 e o 42, tá bom? Número 40. Efetue os cálculos necessários e responda as perguntas de cada criança. Paula, pensei em um número entre 390 e 400. Esse número é divisível por 13 e por 4. Em qual número pensei? 396. Lembrando, a regrinha do 3. A soma dos algarismos, né, absolutos desse 396 aqui, ó, o 3 mais 9 mais 6, a soma dos algarismos, né, eu confundi a palavra, desculpa. A soma dos algarismos absolutos, eles são o quê? A soma tem que dar um número divisível por 3. Se der, quer dizer que esse número também dá. A regrinha do 4, os dois últimos números precisam formar um número divisível por 4. Não é a soma dele não, tá? São os dois últimos números formarem. O Pedro, os Jogos Olímpicos aconteceram em anos divisíveis por 4. Se essa regra se mantiver, em que ano serão realizados os próximos Jogos Olímpicos depois de 2021? 2024, correto? A Júlia, o número correspondente à idade de meu pai é divisível por 6 e é divisor de 108. Sabendo que meu pai tem mais de 30 anos e menos de 50 anos, qual a idade dele? Gente, só poderia ser o quê? O número 36, ok? Número 41. Na lousa representada ao lado, o algarismo das centenas do número escrito foi apagado. Qual algarismo foi apagado? Olha só, o número 7, alguma coisa 95, é divisível por 9. Como que eu vou saber, gente, que número que é esse? Vamos lá. Qual que é a regrinha de divisibilidade do 9? A soma dos valores, né? Dos valores absolutos de cada número. Eu acho que eu confundi na hora que eu falei lá. Eu falei a soma dos algarismos absolutos. É a soma dos valores absolutos, tá, gente? A soma dos valores absolutos de cada número desse tem que dar, né? A soma tem que dar o número divisível por 9. Então, aqui, ó. 7 mais 9, 16. Mais 5, 21. Depois de 21, né? Após o número 21, qual é o primeiro divisor de 9? Seria o quê, gente? O 27. Então, qual o número que eu tenho que colocar aqui? O 6, porque 21, né? Que é a soma desses três, mais o 6 é igual a 27. E se 27 é divisível por 9, então 7.695 também é. Número 42. Faça cálculos mentais. Gente, isso aqui cálculos mentais, tá? E verifique quais afirmações são verdadeiras. Nesse caso aqui, A, C, D e E que são. Olha só, porque 4.374 é divisível por 3. 4 é divisor de 3.924. 34.020 é divisível por 2. E 6 é divisor de 10.458, tá bom? Número 43. O produto entre o único número primo par, qual que é esse, gente? O 2, né? E o maior número primo de dois algarismos é letra C, 194. Por quê? O maior número primo, 2, multiplicado pelo maior número primo de dois algarismos, dá igual, né? A letra C, 194, ok? Número 44. O maior número que divide simultaneamente os números 72 e 126 é um número múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, tá bom? Seria a letra C. Olha, agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês. Deixei aqui ele lembrando para vocês que tem exercício hoje. E esse exercício eu quero que vocês façam no caderno, que é decompor esses números aqui, ó. 1024, 920, 625, 120, 300, 35, 180, 494, 270, 670, tá? Vocês vão fazer essa decomposição em fatores primos no caderno. Essa é a atividade de hoje de vocês. Gente, fiquem com Deus, tá?
Façam com bastante atenção, com bastante capricho. Vocês fazem muita falta. Eu estou com muitas saudades, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.